De acordo com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, no ano de 2016, a maconha foi a droga mais consumida. São 180 milhões de usuários em todo o mundo. A maconha só perde para o álcool e o tabaco, que, apesar de legalizados para os adultos, não são permitidos aos jovens. No entanto, ao lado deles, vem outros tantos tipos de droga que a cada dia ganham espaço e preferência entre os adolescentes. Mas quando é que os pais devem começar a se preocupar com o perigo das drogas? Como reconhecer que ele, o adolescente, é um dependente químico? Por onde começar essa travessia que dilacera famílias que também ficam doentes quando tem um usuário de drogas dentro de casa? Para falar sobre esse assunto, conversamos com a doutora Azirã Magalhães, que coordenou durante 12 anos o setor de álcool e dependência química do HC, Hospital das Clínicas de São Paulo, com o programa de estudos de álcool e drogas. Azirã, muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada pelo convite, Silvia. Bom, como reconhecer que um filho ou alguém, alguma pessoa da família, é um dependente químico? Então, quando nós observamos os nossos filhos, a parte que altera, em geral, é o rendimento escolar. Os amigos, eles trocam de amigos, começam a pedir um pouco mais de dinheiro, além do que o normal, para o lanche. O sono deles é alterado, ou eles dormem muito, chegam da escola e já começam a dormir, ou eles não dormem nada. Então, existe uma alteração do sono, assim como existe uma alteração alimentar. Comem pouco ou comem muito, dependendo do tipo de drogas. Obviamente, a gente não pode esquecer que eles estão na adolescência. Então, também tem a parte hormonal. Que é normal, por exemplo. Que é normal. O adolescente dorme muito, ou come come pouco. É difícil para os pais, hein? Bem difícil. Então, os pais vão ficar mais atentos ao comportamento mais agressivo, um comportamento mais estourado do filho. O diferencial seria esse, Azirã? Também. Não querer participar das reuniões familiares é um diferencial. E se a mãe ou o pai tiverem o feeling, que eu digo que é melhor do que qualquer compêndio de medicina, que é acreditar que aquele filho está diferente realmente, que aquele filho tem um olhar diferente quando chega da escola, procurar ajuda, sim, de um psicólogo, de um profissional qualificado. Eu tenho um amigo que dizia o seguinte, ele fala assim, não importa como meu filho sai, eu sempre gosto de buscar. Eu sempre marco com os pais, deixa que eu busco, por quê? Eu quero ver como ele chega em casa. Então, para ver como é que ele chega, o olhar dele, o cheiro dele. O cheiro dele, o jeito de andar, bem por aí. Eu tenho uma filha que já não é mais adolescente, mas na adolescência dela eu fazia a mesma coisa e indico isso para os meus pacientes. É prestar atenção com quem andas e como chega em casa. Então, se puder, seria ideal, mas nem todos os pais e mães conseguem isso. Isso não quer dizer que você é uma pai ou uma responsável daquele adolescente. Isso quer dizer que você tem um monte de atributos e também tem que olhar, pelo menos no sábado, no domingo ou quando estar perto, todos os detalhes e ver o que tem dentro da mochila. Tem que fazer isso mesmo. Tem que fazer isso mesmo. Porque falar, não pode, porque hoje em dia não pode nada, né? Não pode invadir espaço, não pode olhar a mochila, não pode... Mas ele está adolescendo, ele está vindo a ser um adulto. Então, é importante do pai e a mãe saber o que contém na mochila, sim. E uma coisa muito importante de se fazer é conversar com o filho. Não é fuxicar a mochila, é filho, vamos conversar. Deixa eu ver a sua mochila, o que você está carregando, tem alguma coisa só sua ou você está carregando coisa de algum amigo? Porque às vezes o amigo, o usuário, pede para o seu próprio filho levar aquilo para casa para a mãe não desconfiar. Mas não tem aquela coisa também de aceitação? Muitas vezes o jovem até nem usa, mas ele, para fazer parte de um grupo, ele vai... Eu tenho uma amiguinha da minha filha, você fuma? Não, não fumo. Mas por que você está com um pacote de cigarro? Porque todo mundo pede. Então, ela tendo o cigarro, ela seria notada porque as pessoas iam pedir para ela e ela teria o maço. Ela está dentro daquele clã, né? Tipo assim, eu tenho um maço cheinho, vão me procurar. Sim. Tem uma coisa de aceitação com um jovem aí que é um linear difícil da gente também controlar. Isso faz parte. Mais uma vez, é o exemplo também dentro de casa e a conversa. É super importante a conversa. Porque não é porque você não tem a roupa de marca ou não tem o cigarro
ou não paga bebida para alguém, que você não é quisto dentro daquele grupo. Né? Mas é difícil essa parte da personalidade. É bem você difícil, formar, né? é bem difícil. Porque o adolescente é ele delicado. não tem, né? Não é tão difícil, é delicado. Então, como hoje existe mais uma libertinagem do que uma liberdade, aí fica complicado para os pais darem o limite e o controle, né? Mas essa coisa de reconhecer que a gente começou justamente na pergunta, o que realmente é o ponto principal de diferença, o crítico, entre o que o adolescente faz naturalmente ou aquele clique que você tem que dar, aí tem alguma coisa errada. O que é? Um olho que chega diferente? O que pode ser Com certeza, o diferencial? O olhar com a pupila mais dilatada é um diferencial importantíssimo. Pupila dilatada? Pupila dilatada. Ele consumiu algum tipo de droga, não importa qual. Álcool, porque o cérebro vai reconhecer aquilo como tóxico e a pupila vai dilatar. É inevitável. Isso é um ponto crucial. O não querer estar com a família e estar com os amigos, já amigos antigos, criar um novo grupo de amigos, isso também é um ponto bem alarmante. Não querer estar com o pai, nem o adolescente naturalmente quer ficar com os amigos. Assim, mas ele, em geral, gosta de estar com os mesmos amigos, porque é a identidade dele que está desenvolvendo. Então, você disse quando ele quer trocar de turma. Quando ele cinde essas amizades, é muito alarmante, porque, pelo contrário, ele quer manter-se dentro do grupo. E quando ele cinde, de repente ele está num grupo de polo, ou jogando tênis, ou um grupo de vôlei, e do nada ele desiste daquele grupo e vai para um outro tipo de grupo, ou nem é um grupo de esporte, é um grupo que não faz esporte. Isso é um alerta crucial. Geralmente, né? Eu sou jornalista esportiva há muito tempo, eu sempre bati nessa tecla. Quem faz esporte dificilmente vai usar drogas porque não consegue conciliar. Não dá conta. Agora, a maconha, ela continua sendo a porta de entrada para outras drogas? E aquela coisa do grupo, de dar uma experimentada passando todo mundo? Sim. Continua sendo, quer dizer, nós estamos falando de uma coisa que é tradição, muitas décadas de muito tempo, atrás, são né? muitos jovens fazendo isso. Sim, a maconha, infelizmente, ela continua sendo o álcool e a maconha, infelizmente. A gente tem o álcool que é lícito, mas ele é lícito depois dos 18. Mas, infelizmente, nossos adolescentes também utilizam álcool. Qual que é a diferença? Porque tem gente que experimenta, não gostei, tal, e tem gente que experimenta. E, além de gostar, ainda fica dependente. Sim. Tem alguma diferença sanguínea? Algum tipo de diferença no DNA? O que faz uma pessoa ser dependente? Não tem. Infelizmente não tem. É a predisposição genética de cada um. Nós somos únicos no nosso DNA. Então não tem... Tem sim. A parte onde você tem um pai aí que é alcoólatra ou um pai que tem isso. O pai é usuário, ou a mãe é usuário, ou a mãe é alcoólatra. Nós temos aí a genética que carregamos se você tem o pai ou a mãe que teve isso na família. Mas se nem o pai nem a mãe teve isso e apresentou isso em algum momento, infelizmente isso desencadeia pela própria pessoa por buscar o prazer absoluto o tempo todo. Então ela vai em busca. É possível evitar que a pessoa, né, que ele seja um dependente químico? É possível evitar que isso aconteça? Se é possível evitar, eu sou adepta a uma boa conversa com o filho. Então é possível sim você mostrar para o seu filho as consequências, o que é bom, o que é ruim do consumo de drogas, os efeitos que isso promove no organismo da pessoa. Então, uma boa conversa, você ser amigo do seu filho ou da sua filha, é o que te dá mais respaldo para você ter a segurança dentro do mundo que está a qualquer lugar. Não tem um lugar específico que você vai encontrar ou não a droga. Não vai mais para a festa X ou para a festa Y. Não adianta, você vai prender seu filho dentro de casa, os amigos vão para dentro de casa e vão levar a droga para dentro de casa. Zira, mas onde que começa esse divisor de águas que separa o consumo normal, porque hoje em dia os adolescentes bebem muito, o consumo da dependência? Porque as festas de hoje, que eu acompanho, e já acompanhava, mas quando eu vou numa festa, o barato é beber. Sim. Não tem nem comida, é beber. Vamos ver quem bebe mais. Vamos lá. É o shot que eles falam, né? Isso, eles isso. agora vão no shot. Então, quem vira mais. É um divisor de águas. Como é que você consegue saber que aquilo é um consumo apenas
ou vai virar uma dependência? Sim, Silvia. Existe um ponto aí que mostra onde a pessoa só consegue se divertir se ela consumir o álcool. E junto com isso ela precisa de algum amuleto, que é o cigarro. Então o cigarro entra como amuleto, que ela não sabe onde... O adolescente, ele é desconecto na parte motora, né? Então, o adolescente não, a ele gente não sabe onde colocar a mão. Não sabe onde pôr a mão. Então existe aí uma bengala. bengala. Um copo pra segurar. Exatamente. Ou enfia a mão no bolso, né? Eu falo para meus pacientes, enfia a mão no bolso e fica. Cola a mão no bolso. Mas é quando você não consegue mais se divertir sem o consumo. Porque ir para uma balada, você pode ir brincar, se divertir, sorrir com seus amigos, contar piada. Agora, necessariamente, linkar o uso do álcool, estou indo para tal lugar, ou para festa na casa de algum amigo, que bom, lá vai ter álcool, lá vai ter alguma droga, aí você já não tem mais uso recreativo. Você já está aí com a dependência instalada. Quando a gente fala de cigarro e de álcool que são permitidos, né, o que após você acha os 18 disso? anos. Tá. O que né? você acha? Porque realmente é preocupante, né? Eu não sei até que ponto isso, dentro dos seus estudos, pesquisas, a partir do álcool normal, né, aquele consumo da bebida, da cervejinha e do próprio cigarro, que já faz parte, a partir daí, qual que é o descontrole que se tem? Porque é uma droga permitida, né? São duas drogas permitidas, não tenha dúvida disso. Não tem como... O meu pensar é explicar para o adolescente que aquilo não faz parte do organismo dele, porque ele está em desenvolvimento ainda. O cérebro dele está em desenvolvimento. O organismo dele não está apto a receber algum tipo de toxina, porque vai atrapalhar todo o desenvolver dos órgãos e do cérebro, do cognitivo, do psicomotor ou do que for, entendeu? Então, é explicar literalmente falando, mostrando a literatura em si, e até, se for o caso, levar para um profissional especializado para explicar para aquele adolescente que não está no tempo de começar a ingerir álcool. Então, ter 18 anos e poder ingerir não significa que você pode promover um padrão binger, que é ingerir compulsivamente, entendeu? Então, é muito da educação, Zira? Muito da educação e orientação dos pais, porque os pais delegam para a escola uma coisa que são deles. Quer dizer, se existe realmente esse beber demais, aí está misturado com um problema familiar. Quer dizer, tem sempre... Esse beber demais está sempre carregado de uma bagagem aí psicológica, alguma coisa familiar ou não? Olha, Silvia, não vou generalizar, porque temos pais que não bebem com filhos que são alcoólatras. Mas pode ser que não conversem com os filhos? Pode ser que não conversem com seus filhos, sim. Cada caso, ele é único. Então, é o que aquele adolescente está fazendo do uso do álcool, para que ele quer aquele álcool? Para se divertir, para sentir prazer ou para se mostrar dentro da roda de amigos? Que função tem o álcool na vida daquele adolescente? A cada dia chegam drogas novas, né, nas ruas. Quais são as vedetes agora? Nós temos aí o MD, que é um dos componentes do êxtase, que é a bala que o pessoal fala. MD é a vedete principal, que você ingere e fica 3 a 5 horas consciente. O álcool ele te deixa inconsciente, então você fica consciente, porém com todas as percepções suas altamente alteradas, tanto a visão, o cheiro, o tato. Então você tem aquilo ali em excitação, em euforia absoluta. Com problemas cardíacos também correndo de risco, com problemas de ter um AVC ou coisas do tipo. Mas o MD, então, o que é? Uma bala? Como era o êxtase? É um comprimido. Êxtase ainda existe? Existe, sim. Tá. Sim. O MD, ele vem como um dos componentes. Ele é mais forte, ele age mais rápido. Ele é mais caro do que o êxtase, que é o MD. E aí é a mesma coisa, toma antes da balada? Exatamente. Tem quem macere e cheire, mas o correto, né, eles tomam, ingerem. Isso antes, quer dizer, aquele esquenta... esquenta que já utiliza o MD. E aí, junto com o MD, a gente tem o LSD, que é o ácido, que é a balinha, né, que ela é transparente, e para os pais saberem, né, é transparente como uma cartelinha, e eles colocam sublingual e ficam tomando álcool com aquilo debaixo da língua, então aquilo dura por um período mais prolongado. Diferente do êxtase, o LSD cria alucinação.
Então, a pessoa ver coisas, se sente perseguido, acha que o mundo vai acabar ali depois daquela balada. Então, um dos atrativos para o pai até ou a mãe olhar é o adolescente se sentindo persecutório, com aquelas pupilas super estaladas. Então, é um alerta. E tem... O que mais a gente tem? A gente tem o K, que é uma droga, na verdade, é um remédio para animal, de uso veterinário restrito, e infelizmente as pessoas estão usando aí por ser mais barato do que a cocaína e acabam usando pela quantidade de consumo e compra ser mais barato do que uma cápsula de cocaína. Mas o efeito é tão trágico e tão ruim quanto uma cocaína. Nossa, nós falamos aqui de várias. Várias, e tem outras, mas é assim, as vedetes são essas. Mas você deu só Um panorama. uma apresentação, a gente vai falar melhor, vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu continuo conversando aqui com a Zira Magalhães. Um instante só, até já. Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas. Opinião Livre está de volta. Hoje estamos conversando com a doutora Azira Magalhães, que coordenou durante 12 anos o setor de álcool e dependência química do HC, Hospital das Clínicas de São Paulo, com o programa de estudos de álcool e drogas. A gente já fez aqui no primeiro bloco uma apresentação para vários tipos de droga. E é claro que sempre o foco principal é o jovem, né? Porque a curiosidade natural, né, Azira, do jovem, muitas vezes faz com que ele experimente. Isso é possível? Ah, eu vou experimentar, eu quero experimentar. Todo mundo, eu quero ter essa sensação, na própria curiosidade. Como é que faz? O jovem, por si só, ele é curioso, né? Ele vai às descobertas. Poder experimentar não seria coerente eu falar isso, mas se uma vez que decidiu experimentar, que experimente num grupo de amigos, amigos mesmos, não colegas. Amigos para você se sentir seguro, porque você pode delirar, você pode alucinar, você pode passar mal, sofrer um ataque cardíaco. Então, já que decidiu experimentar, esteja certo e seguro quem está à sua volta e que, de preferência, algum adulto saiba que você vai experimentar. Porque pode ser que dê o que a gente chama da bad trip, o efeito rebote disso, a coisa ruim daquilo. Então não sabe o que vai acontecer na reação. Por não reação. Saber o que vai acontecer com o seu organismo, porque cada organismo é diferente um do outro, o ideal é, já que vai experimentar e está curioso, como todo adolescente, experimente com pessoas que você confie e que algum adulto saiba que isso vai acontecer. Mas só uma pergunta, a maconha faz mal? Com certeza. Faz muito, mal? Muito. Ela, com certeza... Porque tem um consumo do jovem e tem consumo de adultos também, que continuam. Sim, da sim. época do jovem, continuam até hoje usando a maconha e falam que tudo bem, Então, uma boa. Aí, mais uma vez, eu volto a ser repetitiva. Depende de cada organismo, mas ela faz mal de modo geral. Certo. Ela atrapalha o cognitivo, ela atrapalha a memória, ela prejudica imensamente a velocidade de raciocínio do ser humano. Então, se você tem Mas um raciocínio... no momento que está usando ou isso vai se deteriorando isso vai se conforme o tempo? deteriorando e não tem o que faça a regeneração disso, porque uma vez deteriorado, não tem como recuperar o cérebro. Tá. O jovem tem o início nas drogas e o adulto, quer dizer, começar a usar droga, experimentar como adulto, qual que é a chance de ficar mais a dependência química? A dependência química, com certeza, no adolescente. Então, quanto mais precoce você começa a usar drogas, mais precoce você tem aí uma dependência química instalada no seu organismo. O adulto, ele também tem a probabilidade de ter a dependência química, porque é uma droga. Mas a probabilidade dele ter o vício instalado é um pouco menor. Não tanto quanto o adolescente. Por quê? Em geral, o adulto ele tem que ir para o trabalho, ele tem o compromisso dele, ele tem contas a pagar. Então, o dia seguinte dele é uma ressaca daquela droga. E não necessariamente o uso contínuo, como do adolescente, ele tem o estudo e a preocupação se vai namorar ou não, se aquela amiguinha brigou ou não com a amiga. São coisas diferentes, por isso que acaba tendo um consumo repetitivo maior e a dependência química instalada. Tá.
Quando existe essa dependência química instalada, como agir? Como a família tem que agir? Né? Que tipo de tratamento que existe? Vamos para outra parte agora. Sim. Parte do sofrimento, né? Muito, porque é uma muito dor séria. para a família. Muito séria. Infelizmente, a família toda acaba adoecendo. O primeiro ponto é agir em verdade com o adolescente, porque a maioria dos pais, eles acabam tratando o adolescente como uma criança e não como um pré-adulto. Então, sentar com seu filho ou com a sua filha e conversar. Eu estou sentindo você diferente, você não está mais participando de nada. O que está acontecendo? Se esse adolescente negar, aí você parte para o outro ponto, que é procurar uma ajuda de um profissional. Vá a um psicólogo, independente de ser especialista ou não, porque se não for especialista, vai te encaminhar para um especialista para procurar ajuda do como lidar com o seu filho. Esse é o primeiro ponto, porque se você não consegue ter acesso ao adolescente, o psicólogo é o profissional mais indicado para te facilitar nesse acesso. Quando chega num ponto, assim, um grau alto realmente de dependência, aquele grau de internação, aquela coisa já incontrolável, né? Eu assisto às vezes cenas em filmes de abstinência, aquele sofrimento de adolescentes até que chegam a matar ou a roubar a própria família para conseguir droga. Nesse descontrole, como que a família tem que agir? Daí a gente chama da famosa internação à revelia, porque aí você já está tentando contra a sua própria vida. Então, nós temos dentro da lei o à revelia que falamos, né? Então, não tem o querer ser internado ou não. Então, entra aí o colega psiquiatra, onde é uma equipe multidisciplinar para ver essa internação desse jovem ou até do adulto. Porque ele já perdeu total controle sobre a sanidade e a vida dele e não tem outra escolha a não ser internar. Porque aí fica um período de tratamento que entra em abstinência e aí começa assim um tratamento psicológico, por que levou ao consumo, por que chegou a esse nível e a partir daí não só o período de tratamento internado, pós-internação continua-se também por um período longo o tratamento psicológico e o tratamento psiquiátrico. Difícil para a família, né? Porque a família não pode desistir, né? De jeito nenhum. Pode brigar. De jeito nenhum. O que tem que fazer? Dar amor, dar atenção, acolher. Qual que é o papel? A família tem que entender que é uma doença que está instalada. Então, eu não confio mais no meu filho porque ele mente, ele rouba. Não, no seu filho você tem que continuar acreditando nele. Você não tem que confiar nas drogas que ele está usando. O seu filho, você tem que ser crédulo dele com toda certeza. Só que infelizmente não dá para confiar em um usuário. Então a família ela tem que ser ouvida também, tem que ter uma terapia familiar, porque a família toda adoece. O conjunto adoece. Você está vendo uma pessoa que se ama se deteriorar ali na sua frente. Exatamente. Tem que ter realmente muita estrutura, uma base muito tem que ter um apoio forte, psicológico muito importante de um profissional especializado e um bom psiquiatra também especializado na área, até para explicar para os pais, para os primos, para os tios, para a família de modo geral, o que está acontecendo com aquele adolescente ou com aquele adulto. O que levou a esse ponto. Agora, muitas vezes você pode detectar, quer dizer, o filho não conta para os pais que está usando droga. É possível detectar com um exame de sangue, por exemplo, saber que tem droga no organismo? Com certeza. Ainda bem, há alguns anos, lá atrás, quando eu comecei, era muito difícil a gente conseguir esse tipo de exame, era muito caro, era só famílias de alto poder aquisitivo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente pode detectar isso até pelo exame de urina, dentro da própria clínica, tanto clínica psicológica quanto a clínica especializada psiquiátrica. Então, tem o exame de urina e o exame de sangue que laboratórios comuns fazem. Então, é bem fácil de detectar. Qual que é o pior vício dessas drogas todas que você disse? O viciado em cocaína, o viciado em crack, o viciado... O que é mais difícil trabalhar e sair da dependência? O pior vício é o dependente químico. Não importa o que for? Não importa a droga. Então, quando ele está na situação da dependência química, é o pior vício. Porque ele se entregou para as drogas. Ele só acorda e dorme por causa daquele tipo de prazer. Então ele tem a vergonha moral
de estar consciente, porque ele prometeu para Sim. pai, mãe, Eu não vou usar ou o marido mais. para a esposa, ou a esposa para o marido, nunca mais eu vou usar. Então existe aí a abstinência moral, que nós chamamos, e tem a abstinência do corpo também, que necessita daquela droga. Então a pior droga é a dependência mesmo. E quanto tempo demora, se a pessoa já tem essa dependência, que tipo de trabalho, de esforço psicológico e ajuda para conseguir vencer isso? Porque muitas vezes é internado, né, Sim. a revelia, Sim. sem querer. Sim. Voltou, mas é que nem quando se interna para emagrecer, tá? Voltou magrinho. Primeiro brigadeiro já volta. Quer dizer, como que faz para mudar? Quer dizer, quanto tempo demora esse tratamento psicológico para não voltar mais para as drogas? Porque não adianta se mudar, não adianta A pessoa trocar tem que de querer, não é, escola, Zirana? a pessoa tem que querer. É que tá. O dependente ele tem que entender que ele estava levando ao fim a vida. Ele estava com uma finitude ali ameaçada da vida. Ele tem que entender que aquilo dali não ia levar ele a lugar nenhum, a não ser ao óbito. E a perda dos amigos, a perda das baladas, ele tem que vivenciar isso se ele já estava internado dentro da clínica. Mas a família não tem que ser dura também? A Por família tem exemplo, que estar olha, bem você vai estruturada. perder sua família. Vamos dizer, no caso, vamos esquecer pai e mãe. Tá. A mulher que tem os filhos, vai, de repente descobre que o marido está ali. Ela não tem que ser um pouco mais dura? Tipo, você vai perder sua família, você vai perder seus filhos se você continuar? Porque às vezes também só amor, ele vai e volta. Eu entendo a sua pergunta, Silvia, mas acontece o seguinte, você tem que lembrar que a gente está falando de uma doença. Sim. E ela a abstinência é muito mais forte do que qualquer outra coisa. Então, por mais que o pai ou a mãe veja os seus filhos indo embora da clínica e ele fique lá na clínica sozinho, a abstinência da necessidade do consumo é maior, porque é visceral. É o organismo pedindo aquilo de consumo. É horroroso. Quando tem essa crise de abstinência, tem que estar no hospital ou na casa, a pessoa prende. Como é que faz quando tem essa crise fora? Depende de cada clínica. Tem clínica que a gente é obrigado a conter o paciente, que é colocar o paciente com os membros contidos para ele não se machucar. Porque ele se debate, ele tem a sudorese, a boca fica seca, ou vomita, ou evacua. Meu Deus. A crise de abstinência ela é terrível de ver. Azira, nesses anos que você tem de experiência, sabe, o que você pode passar? Esse programa é muito visto para os jovens. O que você pode passar de mensagem realmente, de dica, se é que é possível a gente conseguir interferir nesse crescimento, nessa curiosidade Nessa pretensão da nossa, adolescência, né? O que fica aí de mensagem, tanto para os jovens, para o usuário e para a família? Bom, eu costumo dizer que a gente não encontra um usuário de cocaína, um usuário de ketamina ou o que for velho, porque ele no meio do caminho ele já foi embora. Se ele continua na dependência química, infelizmente ou ele se suicidou ou a droga levou ele teve uma overdose e foi embora. Então é o que você quer para a vida? Primeira pergunta, que função tem a droga na sua vida? É recreativa? Será que é mesmo recreativa ou não? E o que mais você quer das drogas além do prazer? Você só tem a droga para te dar prazer? Porque a gente também tem a relação sexual, porque o adolescente começa a ter a relação sexual. Então, é parar e pensar qual a função da droga na sua vida. Se ela está de uso recreativo, se ela está de uso exibicionismo entre os amigos, ou se você já é um dependente químico, peça ajuda. Não tenha dúvida nenhuma de pedir ajuda. Se realmente se analisar, né? Bom, e quem quiser ter contato com você, quer dizer, você continua fazendo esse trabalho no HC, você continua... Não estou mais diretamente ligada ao HC, mas eu tenho a minha clínica e eu continuo atendendo, sim, pacientes dependentes químicos, A gente com deixa, certeza. então, o seu contato, tá aí no vídeo. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você. Tá? Obrigada pela sua participação aqui no Opinião Livre. Tá bom? Obrigada. O nosso Opinião Livre de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau, gente.
Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas.